Você tá sabendo que quem ganha até R$ 5.000 por mês vai ficar isento do imposto de renda, né? Pois é, o governo tá vendendo aí essa proposta como uma grande vitória para a classe média, mas a verdade é que essa não é uma reforma de verdade, é só uma maquiagem. E aqui tem um detalhe importante, não existe isenção gratuita. Se alguém deixa de pagar o imposto, é outro que vai ter que bancar a conta. Seria justiça social se não tivesse uma consequência, um efeito colateral dessa história. E como sempre, o governo escolhe não cortar gastos, mas sim mudar quem paga a fatura. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que essa nova proposta mexe com o bolso de cada faixa de renda, incluindo o trabalhador que ganha até 5 mil por mês, profissionais de classe média alta e até os super ricos e donos de grandes empresas. No meio de toda a discussão que está acontecendo em Brasília, tem gente com ideia decente, olha só, propondo uma solução que realmente faz sentido. Vou falar disso também, então fica aí para você saber exatamente o que vai acontecer com o seu bolso em 2026. Fala, meu amigo dinheirudo bom demais da conta. Eu começo com uma pergunta pro Brunão, pra ele começar aqui pra gente. Você coloca nos comentários, tá? Bora lá. Você acha que é certo o governo tirar dos mais ricos pra isentar os mais pobres? Nossa. Te coloquei nessa furada aí. Essa furada aí, eu acho que é o maior debate da internet. É isso aí. Né? Eu não vou opinar, não. Acho que eu vou apanhar nos comentários. Ligou o modo, como chama aquela atriz lá? Não tem condições de opinar. Não tenho condições de falar sobre esse assunto. Você que tá assistindo, escreve aí, ensina aí pro Brunão o que é mais correto. O efeito, igual você falou, o efeito colateral da coisa de cobrar os super ricos é muito grande. Os super ricos vão embora, é muito simples. É isso aí, ou é um tiro no pé, exatamente o que eu ia falar, ó. O governo deveria cortar despesas? Escreve aí nos comentários. Porque olha aí qual que seria a tabela correta do imposto de renda se o governo ajustasse pela própria inflação que ele mesmo gera e pune você depois, olha só. 2 vezes, né? Ele não corrige a tabela e também gera a inflação. 5 mil não era nem para ter imposto nenhum mesmo. O governo mandou para o Congresso um projeto para isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. E também criar uma tabela específica para quem recebe entre 5 mil e R$ 7.350. Mas tem o seguinte, ó, o governo está abrindo mão dessa arrecadação e para isso ele precisa compensar essa renúncia de alguma forma, certo? Então, para viabilizar isso, o texto do projeto vem com medidas compensatórias, olha só. Medida número 1, uma alíquota efetiva mínima para a galera lá da alta renda, chegando a 10% no topo. Fica aí que eu te explico o que isso vai significar na prática, né, para você entender, inclusive, porque que é importante esse detalhe da alíquota efetiva. Medida número 2, cobrar IR sobre lucros e dividendos acima de 50 mil. E a medida 3, 10% sobre dividendos enviados para o exterior. Ou seja, para compensar a renúncia de arrecadação, nem passou pela cabeça do governo cortar gastos. Então, eu pensei que seria o primeiro corte, né? Aí até que deu 7 horas da manhã, você acordou. Isso, O objetivo dele, do governo, é mudar quem paga a conta. Do ponto de vista do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, esse é o primeiro passo para um país mais justo e menos desigual. Mas tem um ponto importante aqui, ó. Tudo isso ainda é um projeto. Pode mudar no Congresso e, na verdade, tem gente trabalhando justamente para retirar essas compensações. É o que eu vou te explicar agora, como que vai ser o impacto dessas novas regras em cada faixa de renda e também te contar qual que é o ponto de vista da oposição e o meu, né? O que eu penso sobre essa história toda. Então fica aí, ó. Começando pela base da pirâmide. Os trabalhadores com carteira assinada e salário até R$ 5.000 por mês. É esse que a gente tá falando. Esse grupo passa a ficar totalmente isento do imposto de renda, que é belo, justo, moral, é para aplaudir de pé. Vê se pode, Bruno. O cara ganha 5 mil, até 5 mil. O governo dá uma mordida em cima disso, né? Pelo amor de Deus. Hoje, a isenção só vai para quem ganha até um pouquinho menos de R$ 3.000. Ou seja, milhões de brasileiros vão sentir um alívio no contra-cheque. E esse é o ponto que o governo mais gosta de vender como uma conquista. Mas como a gente vai ver, esse alívio não vem do lugar ideal. Agora, quem ganha de 5 mil a 7.350, essa turma entra numa nova tabela específica. As alíquotas vão subindo ali de forma progressiva e existe uma dedução automática para evitar que alguém que ganhe, por exemplo, R$ 5.100 por mês acabe recebendo líquido menos do que quem ficou na faixa de isenção. É o que fica na meiuca ali. É isso aí, tem uma escadinha, né? Uhum. Esse grupo vai pagar menos imposto do que hoje, ou seja, antes não estava muito bom.
Tava ruim, agora parece que despiorou. A gente tem um selo desse aí, eu vou colar aí. Já dá um alíviozinho ali, né, para uma parte boa da população. Mas para quem ganha de 7.350 a 50 mil reais por mês, não muda nada. Essa galera continua presa na tabela atual do imposto de renda, que tem alíquotas progressivas até o teto de 27,5%. Inclusive, a falta de reforma nessa faixa é mais uma prova de que a ideia não é fazer uma reforma, é dar uma maquiada ali para o governo vender como uma conquista. E vender agora, né? Que a gente está indo para 2026, que tem ano eleitoral, não é à toa. Exatamente. Nada é à isso. toa nesse país. Exatamente. O governo não quer o nosso bem, mas não achei que era isso. Para quem recebe acima de 50 mil por mês como trabalhador CLT, a regra não muda quase nada. Esse pessoal já tem desconto feito direto em folha, com a alíquota máxima de 27,5%. Como eles já pagam mais de 10% de alíquota efetiva, a proposta de criar uma alíquota mínima não faz diferença. Mas agora vem a parte mais polêmica. Os profissionais que ganham acima de 50 mil reais como pessoa jurídica recebendo via dividendos. Ó, esse tipo de rendimento hoje, né, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, é totalmente isento de imposto de renda. É o caso de médicos, engenheiros, advogados e outros profissionais, né, que prestam serviços através das suas próprias empresas. Com a nova regra, esses dividendos passam a sofrer uma cobrança mínima de IR. Por exemplo, um médico que ganha 55 mil reais só em dividendos. Hoje ele paga 0 de imposto de renda na pessoa física, até porque ele já levou a mordida lá na PJ. Isso ninguém fala. É verdade, é verdade. Que não é pouco, inclusive. Inclusive, esse cara não pode nem ser MEI, né, Bruno? Tanto pelo faturamento, como também por ser um trabalho com órgão de classe, né? Vale para CREA, CRM. No lucro presumido, só para você ter uma ideia, as alíquotas efetivas para esse tipo de profissional, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS, para serviços médicos, ficam entre 13,33% e 16,33% do faturamento, podendo ser maior se houver adicional de IRPJ. Pela proposta, ele vai passar a pagar mais na pessoa física, além do que ele já pagou na jurídica, né? Algo em torno de 2,5%. E quanto maior a renda, maior a mordida, chegando até a 10%. Ou seja, é justamente aqui que o governo quer buscar uma grande parte do bolo dessa compensação da isenção. No topo da pirâmide está uma seleta fatia da população, composta por umas 200 mil pessoas. Essa turma compõe 0,1% dos mais ricos no Brasil, Bruno. Que são carinhosamente chamados de super ricos, tem uma renda média de 392 mil reais por mês. É uma renda assim que, vamos combinar, já dá para temperar o arroz e feijão, né, Bruno? Acho que dá para não se preocupar com nada disso. Né? Exatamente, não tá nem sabendo o que nós estamos falando. Nem tá assistindo esse vídeo. Não tá. Se é você, se identifique aqui, por favor. Se a gente considerar só o tributo pago via pessoa física, eles pagam hoje uma média de 7,4% de imposto de renda. Lembre-se, já pagou na PJ. Também. Se a gente segmentar ainda mais esse grupo, considerando os 10% mais ricos entre os super ricos, ou seja, os 20 mil mais ricos, a média de imposto cai para 3%. Pela nova regra, esse pessoal todo que ganha acima de 50 mil vai pagar no mínimo 10%. E é justamente esse o argumento, a retórica preferida do governo, né? Dizendo que está cobrando mais dos super ricos para financiar a isenção da base. Como o Haddad diz, Bruno, cobrar o condomínio do andar de cima. Isso, é verdade. Inclusive, eu quero até saber o que você acha disso, né? Você acha que é justo cobrar mais dos ricos para beneficiar os que ganham menos? Eu já vou dizer o que eu penso sobre isso. Mas antes, deixa eu só comentar o que a oposição pensa. O governo apresentou esse projeto não só como uma promessa da última campanha, mas também como uma carta na manga para a campanha, como o Bruno falou, de 2026. Para o governo, essas tais medidas compensatórias são inegociáveis. A justificativa é a neutralidade fiscal, ou seja, mostrar que a isenção não vai gerar um buraco maior ainda, um rombo nas contas públicas. Mas não é tão simples assim, tá? O centrão tá dividido. De um lado tem gente tipo Hugo Mota e Arthur Lira, que estão mexendo os pauzinhos ali para acelerar a aprovação do projeto, só que tem também a pressão de vários partidos para enxugar o texto, retirando parte das compensações. O Republicanos, por exemplo, quer derrubar a taxação sobre a alta renda, mas reconhece que seria preciso apresentar uma alternativa de compensação. Outros, como uma parte do União Brasil e do Progressistas,
querem ir além dessa história toda aqui, derrubar tudo de uma vez. E aí entra a oposição, liderada principalmente pelo PL e uma parte do União Brasil. Para eles é muito claro o que precisa ser feito, acabar com todas as medidas de compensação e a conta da isenção não deve vir de mais impostos, mas sim do corte de gastos. Olha, Que coisa, né? meu Deus, eu acho que essa solução é a melhorzinha. Pois é. Derrubar essas compensações seria uma forma de enfraquecer a política fiscal do governo e, ao mesmo tempo, proteger os interesses dos empresários e dos investidores também. Vamos parar de punir quem gera renda, né? Falar exatamente sobre isso, seu spoilerzão. E vamos punir o cara que tá gastando, né, o dinheiro Exatamente. desenfreadamente. Se você teve sucesso, cara, nenhuma boa ação fica impune, como já diria o poeta. Ó, geralmente eu não gosto de político nenhum. Se há governo, eu sou contra, meu. Eu também, tô fora. Na minha opinião, o Estado deveria ser o menor possível e as pessoas deveriam ser incentivadas a empreender e a gerar riqueza para elas e para todo mundo que esteja disposto a trabalhar. Enquanto o governo insiste que sem taxar os mais ricos não dá para bancar a isenção, a oposição vê nisso uma oportunidade de defender aquilo que interessa a quem não suporta mais impostos, que é reduzir as despesas do Estado. No fim das contas, a verdade é simples. Essa não é uma reforma de verdade. É uma maquiagem ali para o governo dizer que cumpriu uma promessa de campanha. E ainda tem mais chance de vitória na próxima eleição por causa disso, claro, né? Só que em vez de cortar os seus próprios gastos, o governo prefere, igual o Bruno falou, punir as pessoas que mais produzem, geram empregos, recolhem impostos e movimentam a economia. E governo a gente tá falando aqui no geral, para você entender, ó, não tô falando do Planalto, não, tô falando do governo, inclusive os nobres senadores e deputados que não perdem a chance também de, né, fazer uma boquinha, uma emenda ali diferente, Inflar secreta. o gabinete. Né? Pois é, exatamente, Bruno. O governo fala em justiça social, em reduzir desigualdades, mas eu acho que o foco deveria ser em acabar com a pobreza. E até onde eu saiba, a pobreza se combate com renda, com emprego, e esses dois não é o governo que gera. O governo só gera uma coisa, burocracia. É justamente o contrário do que o governo quer fazer, né? A gente precisa incentivar o lucro, não punir quem gera lucro, porque, ou podar esse lucro, né? Aumentar o risco de uma pessoa que queria abrir um negócio aqui no Brasil, ou o incentivo de uma empresa estrangeira topar o desafio, a loucura, a insanidade de empreender aqui. Mais empresas competindo por esse lucro faz com que o preço dos produtos baixem. Mais competição aumenta os empregos, o que faz com que os salários subam, já que o estoque de gente querendo trabalhar vai continuar o mesmo. Se você duvida, pesquisa aí os países menos pobres do mundo, eu duvido você encontrar algum que seja inimigo do lucro. Pelo contrário, né? Em todos eles se recompensa o esforço e também o risco do cara colocar o dinheiro dele por lá, porque é isso, é a iniciativa privada que gera a roda da economia. Quando o governo acha que é ele que tem que fazer esse papel, o que ele consegue é o contrário, justamente destruir o valor do papel, aquele que ele emite e não cuida, que é o nosso dinheiro. O ponto aqui é que reforma de verdade não cria novos impostos. Reforma de verdade diminui o tamanho da máquina pública, o desperdício, sabe, a corrupção. Esse é o único caminho sério. Menos gastos, menos impostos, menos cabide de emprego, né? Menos emendas secretas, essas coisas, enfim, menos Estado. No fim, não existe isenção gratuita. Se o governo não cortar na própria carne, adivinha você quem vai pagar a conta? Quase sempre cai tudo no colo dos mais pobres, muitos deles que estavam até aplaudindo aí o rico pagando a conta. Mas eu sei que essa opinião é polêmica, nem todo mundo concorda. Escreve aqui, você acha que essa isenção é um avanço de verdade? Deixa seu comentário aqui embaixo que o Brunão vai mandar aqui pra gente saber que você ficou até o final. Qual que é o maior inimigo dos pobres? É os super ricos ou é o governo? Boa, escreve aqui pra provar que você ficou até o final. Valeu, tudo de bom. Tchau.